Meu amigo vascaíno, setoristas, pessoas que cobrem o Vasco da Gama, já admitem que o aporte não entrará em setembro. Isto mesmo. A gente também vai falar sobre essa situação do Léo Jardim, porque o GE trouxe uma informação na parte da manhã que as conversações do Vasco com o Léo Jardim para uma situação de renovação de contrato não prosperou, não foi para frente. A gente vai explicar toda essa situação. E vamos falar também sobre essa situação envolvendo o potencial construtivo de São Januário. Está acontecendo uma audiência pública agora na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E vamos falar aí sobre Vasco e Flamengo. E a gente tem novidades para poder passar para vocês também sobre Álvaro Pacheco. Isso mesmo, Álvaro Pacheco saiu do Vitória e pode ter a sua chegada antecipada aqui no Rio de Janeiro. Perfeito? Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Sabe por quê? Porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Perfeito? Coloque muita atenção, principalmente na hora que a gente for falar dessa empresa chamada 7771. Perfeito? Então, vamos lá, para a gente poder falar primeiramente sobre essa situação do potencial construtivo. Nesse momento, o Pedrinho está reunido lá na Câmara dos Vereadores, né? Uma audiência pública aí, onde a gente está tirando aquela situação do Estádio de São Januário, da reforma aí, do papel, e a gente espera que dê tudo certo nessa reunião. Após essa reunião, a gente terá outras sessões onde efetivamente a gente precisa ter duas votações e pelo menos 26 vereadores daqui da Câmara do Rio de Janeiro tem que dar ok. Depois do ok ser dado, o projeto-lei vira lei e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, simplesmente assina. Perfeito? A gente espera que essa situação ainda saia esse ano. Lembrando que esse ano, outubro, tudo para, porque a gente vai ter eleições municipais e aí os vereadores saem para fazer suas respectivas campanhas. A Câmara entrará de recesso. Bom, o seguinte, a gente continua aqui para poder falar de Vasco da Gama e Flamengo, certo? O Adson está com uma situação muito difícil por esse jogo, dificilmente vai ter condições, um inchaço muito grande no joelho. No entanto, o Adson fez exames ontem, não apontou nenhuma lesão ligamentar, certo? Mas ele não vai ter condição de jogo aí contra a equipe do Flamengo. E outra notícia aqui, tá? Ontem se falou muito dessa situação do Medel aí no Vasco da Gama, que ele poderia sair. O empresário dele bateu o martelo e disse que ele cumpre contrato com o Vasco da Gama. Perfeito? Que é só rumores, Medel confirmadíssimo. Agora, na parte da manhã, a gente teve novidades aí com relação à situação do Álvaro Pacheco, porque o presidente do Vitória de Guimarães confirmou a sua saída. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Álvaro Pacheco nem foi para campo, o ambiente dele era insustentável, ele que algumas semanas atrás se reuniu com dirigentes do Cuiabá, isso foi a gota d'água, porque estava no término lá de campeonato português, a diretoria do Vitória não aceitou, e o Álvaro Pacheco chega na próxima semana, aqui no Rio de Janeiro,
Vasco não vai precisar pagar aquela multa rescisória e o Álvaro Pacheco trará aí toda a comissão técnica dele. Boa sorte com o Álvaro Pacheco e nós, torcedores do Vasco, teremos que ter muita, mas muita paciência mesmo, porque é o seguinte, é um treinador que não está ambientado ao Brasil, não conhece aí os atletas do Vasco, e isso tudo vai demandar tempo aí para adaptação, para conhecer os jogadores. Bom, o seguinte, agora a gente vai falar sobre essa situação da 771, porque já se admite internamente e também os setoristas aí do Vasco da Gama, os que foram entusiastas da 777, que o aporte não vai entrar em setembro, certo? E a gente até coloca essa situação aqui para vocês, tá? E já está se dizendo que o Vasco, né, mesmo que o aporte não entre, olha que coisa, terá condições de se manter até dezembro sem o aporte. Então, já tem notícia circulando que esse aporte não entra. E não é o Laureano que está falando, jornalista aí que está dizendo aí, esse aporte não vai entrar. E já se fala do Vasco ter que se manter com as próprias pernas. Segundo o VP jurídico do Vasco, o Carregal, ele disse ao contrário. Ele disse que se a aporte não entrar em setembro, o Vasco vai atrasar salários. Olha a situação que o Vasco está metido aí. Todos os bens da 771 bloqueados nos Estados Unidos, tá? Inclusive, essa operação aí do nosso treinador, da comissão técnica, é resquício daqui da SAF, não é nada da 7777, tá? É da SAF, operação da SAF, perfeito? Bom, diante dessa situação, né? E lembrando, Laureano, qual é a diferença? Porque a operação da SAF são ativos do Vasco da Gama, certo? São ativos do Vasco da Gama. E o aporte de dinheiro novo, que a gente nunca vê essa situação. Agora, a gente também teve essa situação envolvendo o Léo Jardim, porque as negociações para renovação com o Léo Jardim também não foram para frente e está estagnada desde, olha só, desde a saída do Alexandre Matos. Os caras não abriram nem negociação de renovação de contrato com o Léo Jardim, que está no clube. E por aí tem gente dizendo que Felipe Coutinho, inclusive, já teria dado aval para a contratação. É muita sacanagem que é feita. Ontem eu alertei aqui você, torcedor do Vasco, que a gente está caindo num golpe, porque a 777 Partners vai pegar Léo Jardim, vai pegar Piton, vai pegar Vegete, vai vender, não vai vir Coutinho, e o Vasco corre o risco de ter o elenco ainda mais fragilizado, tá? Está se falando que a aporte não vai entrar, e tem gente falando de Coutinho. Estou alertando aqui, é muita sacanagem que é feita com o torcedor vascaíno. Aguardemos as cenas do próximo capítulo. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e a situação lá nos Estados Unidos, na Suprema Corte, está doida envolvendo a 771. Valeu!